Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro Umas Palavras sobre string. E dessa vez o episódio 2, onde realmente falaremos das strings. E vocês devem estar se perguntando agora, mas professor, vimos char, o que são strings? Bem, strings nada mais são na linguagem C do que um vetor de char. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Mas tem mais do que isso. Roda a vinheta. Bem, então pessoal, como eu falei brincando anteriormente, a string, vamos escrever aqui no nosso tablet, a string nada mais é do que um vetor de char. É um vetor de char, mas e daí? Não muda nada? Não, é a mesma coisa que a gente faz quando a gente tem um vetor de inteiros. Não tem? Você armazena vários inteiros e a ideia da string é que você armazena vários caracteres que são, em geral, imprimíveis e que vão representar algumas palavras, geralmente do idioma que a gente está conversando. No caso aqui, o português, ou pode ser do inglês. Russo não, porque russo não faz parte da tabela ASCII, daí você vai precisar de caracteres do TF-8, daí vai ser um pouquinho mais complicado, mas dá para trabalhar também na linguagem C, mas não vem ao caso agora. Bem, e o que mais nós temos de interessante? Por que eu tenho que ter o meu vetor de char? O que mais eu tenho que cuidar? Qual que é o problema que a gente tem? Veja só, quando a gente tem um vetor de inteiros e a gente passa por uma função e a gente quer imprimir todos os elementos desse nosso vetor, a gente não sabe qual é o tamanho do vetor. Se eu recebo o vetor como argumento da minha função, eu não sei qual é o tamanho, até onde eu vou imprimir. Então, em geral, você passa lá o tamanho desse vetor. Então, se você imprime esse vetor de inteiros que vai ter 10 elementos. Aí você sabe fazer um laço de 0 a 9, de intervalo fechado, e você vai imprimir os elementos. Mas em string, em geral, você vai imprimir uma string, né? Então, quem aqui já brincou, fez um printf%s, e você passa como argumento para o printf o vetor de char. Mas você não fala qual que é o tamanho desse vetor. E ele vai imprimir o vetor corretamente, a sua string corretamente. Mas como que isso acontece? Por que acontece? E daí porque, pessoal, na string nós temos um caractere. Então vamos colocar aqui um caractere especial. E ele é essencial para uma string. Ele é o cara que realmente diferencia um vetor de char para quando a gente está querendo dizer que é uma string, que é o caractere EOS, também chamado de end of string, que é o caractere terminador de uma string. E qual que seria esse sagrado caractere finalizador de string? O caractere que define o fim de string é o caractere 0, que em 0, literal, a gente escreve abre aspas simples, barra invertida, 0 e fecha aspas simples. Que é quando todos os 8 bits do seu char estão zerados. Então, o 0, o numeral 0, o número 0, ele é realmente o fim da sua string. Que legal, então, e daí? O que acontece é que toda vez que você manda, por exemplo, o printf imprimir o seu vetor de char, então como é que você faz para o printf imprimir? Você manda lá um printf, abre aspas, %s, e você passa lá um buffer, um vetor de string qualquer, ele vai imprimir caractere por caractere até encontrar o barra 0. Encontrou o barra 0, ele para de olhar o vetor, mesmo que o vetor seja maior e tenha outros caracteres para frente depois do barra 0. Chegou no barra 0, fim de string. E acabou. E o que acontece, professor, se eu não colocar o barra 0? Se você não colocar o barra 0, você vai ter problemas, e muitos problemas. Muitas pessoas já tiveram problemas sem ter o barra 0. Porque o que acontece? Se você usa uma função que sabe imprimir strings, e ele sabe, se é uma string, eu vou receber o ponteiro que representa o início de um vetor, e eu tenho que percorrer aquele vetor até encontrar um caractere especial que é o barra 0, ele vai fazer isso. E se o seu vetor tem 10 elementos, e o 10º elemento não é um caractere finalizador de string, imagina que são todos letras A, e o 10º também é letra A, quer dizer que ele vai continuar, ele vai para o próximo elemento além do seu vetor. Ou seja, se você ultrapassar o tamanho do seu vetor, o que pode acontecer? Em geral, na maioria das vezes, você vai levar um segmentation fault. Mas nem sempre isso é verdade. Pode acontecer coisas mais absurdas ainda.
E as strings são fonte de muitos bugs e muitas falhas de segurança. Por isso que a gente tem que bater o martelo aqui e entender que realmente o /0, o finalizador de string, é um cara muito importante. Da mesma forma que a gente fala, o fim de linha é o /n, que é o EOL, End of Line, a gente tem aqui na string o End of String e esse cara ele é mandatório. E o que a gente sabe então sempre que a gente vai fazer a leitura de uma string, ao fazer a leitura de uma string, eu tenho que ter certeza que o meu que é o meu vetor de chars que vai receber a string cabe toda a string que vai ser lida. Ou seja, se eu vou ler 10 caracteres, quer dizer que o meu vetor tem que ter pelo menos 11 para poder armazenar o /0. Pois é, então você tem que ter esse cuidado. Então, olha só que legal. Então a gente pode declarar aqui um buffer, um char buff de 100 posições, por exemplo, e para fazer a leitura a gente utiliza a função scanf, %s, e a gente passa aqui buff como argumento, é o ponteiro para o início do vetor, e ele vai armazenar lá. E o legal do scanf é que ele já salva para a gente o /0 da nossa string. Então, quando você for lá, scanf%s, você digitar a string Bruno, por exemplo, ele vai armazenar no índice 0 de buff o B, no índice 1 o R, no índice 2 o U, no índice 3 o N, no índice 4 o O e no índice 5 o /0, representando o fim da string. Por mais que meu charBuff tenha 100 caracteres, ele vai conseguir armazenar, ele vai utilizar apenas 6 bytes para armazenar a string Bruno, por exemplo. E existem algumas outras nuances em relação à função scanf, mas não é o caso a gente falar nessa aula. Isso aí fica para outra aula, que a gente pode dar uma destrinchada no scanf em relação aos strings. Tem coisas bem legais. Então, se você quer ouvir falar de como usar o scanf para fazer a sua leitura de strings, deixa o joinha aí e comenta #scanf, que eu sei que você vai querer o terceiro vídeo dessa sessão de umas palavras sobre string e a gente vai falar sobre o scanf, como a gente vai tratar a leitura, né? Então a aula de hoje é isso aí, pessoal. Foi bastante rápida. Falamos sobre string, entendemos o problema, sabemos como ele funciona e agora basta você praticar. Então, pratique sobre string, tem diversos problemas sobre string, escreva exercícios, experimente criar vetores menores do que a string que vai ser lida. Veja o que acontece, veja quantas vezes você vai levar segmentation fault, quantas vezes você não vai levar segmentation fault, e a gente pode discutir isso depois em outra aula. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e vai ficar agora no final, vai ficar agora aqui um vídeo desse lado, que é o início da nossa playlist, se você quer o de paraquedas, e desse outro lado aqui, um vídeo mais recente do canal. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Até mais. Falou!